lá, gente. Olha, você sabe, eu não sei se todo mundo sabe, né, mas eu me formei árbitro na Federação Gaúcha de Futebol para comentar a arbitragem. Não tinha a ideia de exercer a profissão que não é regulamentada, né, não é uma profissão ainda no Brasil, a de árbitro de futebol. Eu simplesmente queria entender das regras para comentar na época na Rádio Gaúcha. Virei comentarista de arbitragem na Rádio Gaúcha, depois na Band, e isso me acompanhou até hoje, né? Isso já tem 18 anos. 18 anos que eu realizei esse curso lá em 2007. Me formei com outros 50 árbitros. E assim, é um tema que eu gosto muito, né? Tô sempre me atualizando e nem se falava na tecnologia, né? Hoje presente, que é o árbitro de vídeo. Então mudou muita coisa. O que não mudou foi essa neurose, praticamente, dá pra gente colocar dessa maneira, dessa paranoia da dupla Grenal quando tem um Campeonato Gaúcho em disputa. Porque quando eles estão disputando outras coisas, existe a reclamação com a arbitragem. No Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, qualquer campeonato, existe. Mas não existe uma paranoia tão grande de que com árbitros envolvidos num campeonato em que os dois disputam e são normalmente os principais postulantes, que normalmente na cabeça dos dirigentes, de jornalistas, de influenciadores, o árbitro que está apitando ou que está na cabine do VAR, ele tem um objetivo muito claro de prejudicar uma das equipes. Como todo mundo que nasce no Rio Grande do Sul ou é gremista ou é colorado, se tem, obviamente por conceito, de que o árbitro que está apitando ali o Campeonato Gaúcho, ele torce ou torceu para um dos times em questão, dos principais times do Rio Grande do Sul. E, notadamente, todo mundo entende que esse cara, ele tá sendo tendencioso para um lado ou para o outro. Cara, isso é uma neurose, isso é uma paranoia, isso é uma loucura. Os caras ainda, em 2025, acham que o cara vai apitar um jogo preocupado, com uma camisa por baixo, né, do Grêmio ou do Inter, preocupado em prejudicar alguém. Tem muita gente que pensa isso ainda. E como a gente vive uma era de torcedores com o microfone e não tem nenhum problema disso acontecer, desde que haja responsabilidade, e o que eu vejo muitas vezes é uma falta de responsabilidade, porque essas pessoas elas geram revolta nos torcedores e isso incendeia de uma maneira. Eu sempre digo, cara, ser árbitro de futebol é uma M. É das coisas mais difíceis do mundo. Agora, ser árbitro no gauchão é para poucos, cara. Porque assim, tu tá sempre no olho do furacão. E existe o tal condicionamento da arbitragem historicamente. Só que esse campeonato gaúcho, ele virou uma Copa do Mundo. A gente brinca, né, do Super Gauchão FIFA, mas é verdade. O Inter não ganha há 9 anos um campeonato gaúcho. Então tá uma loucura para conquistar esse título. E o Grêmio não quer deixar o Inter ganhar e quer emendar o seu 8º título consecutivo, que só o Inter tem na década de 70. E ninguém mais alcançou um octacampeonato. Então o Grêmio tá querendo fazer essa história. E o Inter não quer deixar isso acontecer. Cara, e aí virou uma loucura. Com condicionamentos desde, cara, o início do campeonato, já, né, com uma paranoia de que vão prejudicar aqui e ali e tal, até culminar nesse jogo. Bom, já teve reclamação no Grenal, que eu até achei desmedida, pelo menos na minha análise, né? Eu entendo que foi pênalti do Wanderson e muita gente entendida do assunto entende também. Você pode questionar o árbitro por alguma outra questão. Tem a expulsão do Roger, que na verdade ela é do auxiliar e o regulamento prevê a exclusão dele. Então, naturalmente, os colorados se sentiram prejudicados. Mas eu honestamente não vejo erro capital, embora você possa questionar a arbitragem do Rafael Klein. E aí tem esse jogo Grêmio e Juventude. O jogo Grêmio e Juventude ele foi apitado pelo Jonathan Pinheiro, que é um árbitro ainda iniciante, mas ele tem 17 jogos, se eu não me engano, né, na Série A do ano passado. Ele estreia na Série A no final de 23, acho que em Corinthians e Coritiba, jogo no Couto Pereira, Coritiba e Corinthians no caso, então, o Coritiba já rebaixado. Vai para 2024 e aí ele tem mais oportunidades, apita muitos jogos de Série B e também de Série A e vem ganhando espaço. A questão é que no Rio Grande do Sul, em que eu era comentarista de arbitragem, presenciei 3 árbitros da FIFA, Leandro Voaden, Leonardo Gaciba e Carlos Eugênio Simon. Os 3 apitavam ao mesmo tempo. E olha, vou dizer um negócio, e reclamavam, tá? Reclamavam.
Tinha reclamação de todo lado. O Gaciba já foi vetado em jogos do Inter. O Simon já foi vetado em jogos do Grêmio. O Voaden tomava pau pra caramba. Quando esteve no auge, menos, né? Porque ele era um árbitro bem cotado lá no Rio Grande do Sul. E era o mais jovem dessa trinca, né? Tanto que foi o último a parar. Mas também reclamavam. Então, assim, historicamente o Rio Grande do Sul sempre teve árbitros presentes no quadro da FIFA, representativos e tal. Nos últimos anos, isso caiu um pouco. Então, assim, você tem hoje o Jean-Pierre Gonçalves Lima, o Vin Diesel, né, o carequinha, que já estava no gauchão apitando no VAR, porque ele tomou uma geladeira gigante da CBF por conta de um erro num jogo do Palmeiras, se eu não me engano, com o Atlético Paranaense. E aí ele brigou, discutiu com o Wilson Luiz Seneme, que era o chefe da arbitragem, hoje até já foi demitido, tomou a geladeira, não apitou mais, então perdeu muita da sequência, né, como árbitro de campo, e estava sendo utilizado no VAR nesse gauchão. O que acontece? Quando chegou agora na reta final, não tinha mais árbitro para colocar, porque o Rafael Klein, inclusive, foi chamado para apitar a Libertadores Sub-20, o Daronco está sendo preservado para as finais, o outro, são duas finais, né? A outra final não sei quem vai apitar, e talvez a semifinal tenha sido um teste para Jean-Pierre, que desceu do VAR para apitar Inter e Caxias, e o Jonathan Pinheiro, bem cotado também, que estava fazendo um bom gauchão, como fez um bom Campeonato Brasileiro ano passado, para apitar, quem sabe, né, uma final, já que ele apitou a semifinal Grêmio e Juventude. E o Jonathan, você pode questionar um cartão aqui, um cartão ali, uma questão de, acho que a falta, né, que ele manda o jogo seguir, no momento em que sai o terceiro gol do Grêmio, o gol do Edenilson, e aí o VAR corretamente chama para que ele olhe no monitor, ele olha e anula o gol corretamente, e aí para mim está a grande questão. O VAR, num lance no meio do campo, interpreta como falta, o que todo mundo no vídeo consegue ver que na velocidade do jogo, o Jonathan entendeu como um lance normal. Indo ao VAR e analisando o lance em câmera lenta, com todos os ângulos, ele percebe a falta. E ele vai lá e anula o terceiro gol do Grêmio. De novo, corretamente. O grande problema está no primeiro tempo. Quando o Monsalve sofre uma falta do Abner dentro da área, o Jonathan não marca em campo, manda seguir, mas sempre apoiado pelo VAR, como todos os árbitros são. E aí está o principal erro de toda a questão. Do VAR Douglas Schwengber, que manda o jogo seguir, mesmo com todas as câmeras à disposição. Primeiro eu preciso dizer o seguinte, o Jory Vasconcelos, meu parceiro lá da Rádio Gaúcha, que me substituiu, inclusive, lá em 2010, ele já está fazendo 15 anos nessa função, brilhantemente, comentando a arbitragem e tendo muita informação sobre isso, ele está mais perto lá, eu também fiz alguns contatos, mas ele está mais por dentro, ele apurou algumas situações de que, depois do jogo, todo mundo teve o entendimento de que, inclusive a chefia da comissão de arbitragem, de que a interferência do VAR deveria ter acontecido, de que houve a penalidade. Todo mundo entendeu que houve a penalidade. E aí a gente está, até agora, tentando entender o que o VAR considerou para não chamar Jonathan Pinheiro ao monitor para fazer a revisão. O Jonathan está encoberto, segundo relatos, estaria encoberto, ele está bem posicionado, inclusive, na entrada da área, mas tem jogadores à sua frente. Encoberto, com a sua visão parcialmente encoberta, ele refere ao VAR que viu um chute na bola. A bola muda de trajetória, porque o Abner chega chutando tudo que ele vê pela frente, né? Só que ele também chuta, o Monsalve toma a frente da jogada e ele chuta a bola e o Monsalve junto, né? Mas ele entende como um chute na bola. E vamos lá, né, cara? A gente pode até entender que é um pênalti que deve ser marcado no campo, tá tudo certo. Mas eu sempre dou desconto pela velocidade do jogo. Gente, é uma foto. A gente já viu esse lance 800 vezes, ele já tá na nossa retina com detalhes. Você pensa o cara, na primeira vez que ele acontece, ter que bater uma foto do lance e tomar uma decisão numa fração de segundos. Por vezes, você é enganado, seja por a visão que ele tem é do campo. Não é a que nós temos ampliada, com um replay, com pra lá, pra cá. Ele tem uma visão naquele momento da disputa da bola e ele tem que tomar uma decisão. Se essa disputa foi na bola ou não foi. Interpretar o lance como tal é difícil, gente, na hora. Então eu sempre dou desconto. Às vezes o cara tem convicção, marca ali e acabou. Mas muitas vezes, quando gera uma dúvida, até porque geralmente tá passando o jogador aqui na frente e tal, ele, ok, vou deixar passar. E aí a leitura que eu faço. No seguinte sentido,
Se foi pênalti, o VAR vai me salvar. O VAR está lá para isso. Então, quando você marca uma penalidade, como todos os lances são checados, você só marca se você tem muita convicção. Se você não tem, cara, deixa o VAR verificar, porque aí se for alguma coisa, ele vai me chamar, eu vou no monitor, vejo com as câmeras e pronto, tá aqui, marco a penalidade. O assistente, o Leirson Martins, que está correndo pelo lado, que está de frente para o lance, no lance imediato, ele fala na comunicação que tem árbitro, assistentes e VAR, bola. Ele também entende como bola. Então, é isso que eu digo. O árbitro de campo, ele assim, num primeiro momento falou, não, o chute foi na bola, pegou a bola. E o assistente, ao mesmo tempo, fala isso também. Bola, bola, pegou bola. Então, assim, o VAR também está amparado com duas pessoas que estão no campo dizendo que pegou na bola. E aí o VAR vai lá e analisa. Analisando, inclusive, dois ângulos que não foram disponibilizados na transmissão. Que uma é a câmera do gol e outra é a câmera invertida, que está lá pelo assistente do outro lado, que não é a câmera da TV que nós temos aqui. E nessa visão, aí é informação, não é opinião, o VAR entendeu que houve um chute na bola e que o Monsalve já vinha dobrando o joelho e caindo. Qual é o erro, na minha opinião? É que o VAR não considerou a ação do defensor. A ação do defensor ela é faltosa. Independentemente se o Monsalve dobrou a perna, se o Monsalve vem caindo, se ele pega a bola também, a ação do Abner ela é muito faltosa. É desproporcional, é no mínimo imprudente, para não dizer temerária. Ele chuta, mas assim, com muita força. Uma força até excessiva. E aí já seria um vermelho, né? Mas ok, vamos no limite da temerária, que seria até um cartão amarelo. Porque o Monsalve tomou a frente da jogada e ele chuta o que vê pela frente. Ele pega a bola? Pega. Mas ele chuta o Monsalve por trás. É um pênalti claro, escandaloso. E o que eu posso dizer para vocês? Eu posso dizer para vocês que todo mundo que estava trabalhando no jogo, da comissão de arbitragem, entendeu que houve pênalti. E eu posso dizer para vocês, de fonte fidedigna, que se o árbitro vai no monitor, ele marca o pênalti. E aí eu acho muito injusto, cara. Porque o árbitro não teve a chance de ver. É por isso que a crítica ela é feita nesse específico momento ao VAR, porque o VAR foi muito centralizador. Ele tomou uma decisão para si que não precisava. Porque não tem como você ter uma convicção absoluta de que não é pênalti. É um lance, cara, você generoso aqui, no mínimo duvidoso. Sendo assim, ele tinha obrigação de chamar, ele tinha obrigação de dividir essa responsabilidade, de dizer, irmão, dá uma olhada aqui e avalia você. Sugiro revisão, revise. Eu acho que, ele poderia até dizer, eu acho que pega na bola, tô vendo aqui, ele atinge a bola, mas tem uma força aqui, tem um movimento do zagueiro em direção ao Monsalve, o que você acha aí? Pronto, deixa o árbitro decidir, ele é o árbitro de campo, ele que está sofrendo as consequências também, ele que está sofrendo aí toda essa repercussão, pode até daqui a pouco acabar a carreira do cara por toda essa gritaria juntamente com a do VAR, né? Tá todos os árbitros agora sendo inviabilizados a cada rodada que passa lá no Rio Grande do Sul. Então, por que o VAR não chamou? Por que o VAR não chamou? Cara, é meio inadmissível que tenha acontecido um erro tão grotesco. E aí o que acontece? Termina o jogo, os dirigentes do Grêmio fazem meio que uma campana assim, na saída da arbitragem, proferem algumas palavras, nada de ofensa, assim, né? Mas tem uma pressão ali, né? Na saída dos caras 2h do estádio. E aí tem uma frase que é dita, fazendo uma ilação com o pai do Douglas, que era o VAR, que foi um funcionário do Grêmio, demitido há um tempo atrás e que colocou o Grêmio na justiça. Olha só o que acontece. Se existia essa ligação, ô federação, não tinha por que colocar um VAR, né, com essa ligação aí, com o pai que foi funcionário do Grêmio, que botou na justiça, porque aí, cara, isso gera pano pra manga, entendeu? Tá tudo muito sensível, não precisa, é desnecessário. E aí, enfim, se cogitou, se colocou em xeque, né, a idoneidade do VAR, do árbitro, assim, de verdade, gente, eu tô acompanhando de longe e eu tô achando uma gritaria desproporcional como eu nunca vi. E olha que eu já vi muita coisa acontecer no Rio Grande do Sul nessa disputa Grenal. E aí o que acontece? Pressionados,
eles vão errar mais. Eles vão errar muito mais. Porque não é fácil, cara. Não é fácil você já ter que lidar com isso na véspera do jogo, durante o jogo e depois do jogo. Mas, enfim, tem um erro absurdo, tem um erro escandaloso. Depois tem uma entrevista do Alberto Guerra falando em assalto, falando em sacanagem, dando a entender também, eles estão assim, no limite da ilicitude, no limite sabe, do tendencioso, assim, e eu acho isso muito perigoso, porque não faz bem pro futebol, pro campeonato, e eu sei que agora deve ter um monte de torcedor me xingando, me chamando de Justino, porque tem certeza que foi roubado, que foi prejudicado, que foi... Cara, não posso acreditar nisso, porque senão eu largo o futebol. Eu largo o futebol. Eu não quero aqui dizer que não exista, porque eu não sei, só que se não tá provado, pô, cara, os caras estão lá trabalhando pro futebol também. E a gente não se preocupa com esses caras para trabalharem pro futebol. Então nunca vai dar certo. Sempre vai dar M. Ninguém tá preocupado com isso. Todo mundo só pensa no seu. E aí as repercussões disso é que tem uma coletiva na Federação Gaúcha de Futebol nesta terça-feira com o presidente da federação, o Luciano Oxman, e o presidente, o chefe da comissão de arbitragem, o Leandro Voaden. O que vai acontecer? Eu espero que haja uma confissão de que o erro foi do VAR. De que, ok, o árbitro está inserido no contexto, mas de que o VAR ele foi o principal culpado ou responsável pela não marcação de um dos maiores erros da história do futebol gaúcho e de que ele seja afastado, punido, enfim, e que a federação tome providências, né? Mas que seja feita essa justiça, pelo menos, porque eu tô achando muito... Tá exagerado, cara. Tá exagerado e a gente tá lidando com não profissionais, né, infelizmente, mas pessoas que estão lá tentando, até onde eu conheço das pessoas, fazer o seu melhor, apitar um jogo de futebol que é sempre muito difícil no meio dessa confusão toda, e aí a gente tem um erro caracterizado e que precisa ser identificado e entendido por que houve esse erro, para que a gente não erre mais nesse sentido. Tô tentando olhar aqui, por um lado, da busca por soluções, do lado educativo da coisa. Porque, de verdade, gente, se a gente ficar só na gritaria do nos roubaram, nos levaram na mão grande, nos assaltaram, bando de isso, daquilo e não sei o quê, e protesto na federação, e tira todo mundo e traz árbitro de fora, não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. A gente tem que entender por que está acontecendo isso. Por que esses caras já estão entrando pressionados? Por que está tendo uma gritaria de todos os lados? Ah, os hábitos são ruins? Todos os hábitos gaúchos são ruins? Bom, então vamos lá, vamos resetar tudo, demite o Leandro Voaden, traz um outro chefe da comissão de arbitragem, começa a formar árbitros e melhora. Alguma coisa tem que ser feita.